Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos durante essa semana acompanhando a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios e também estamos meditando sobre o Sermão da Montanha, que está localizado em Mateus 5, capítulo 5 ao capítulo 7. São Paulo vai nos dizer uma palavra interessante hoje para a gente compreender o Evangelho. Ele diz assim: meus irmãos, até os dias de hoje, os israelitas leem os escritos de Moisés e um véu está colocado no coração deles. Ou seja, os israelitas leem a lei de Moisés com um véu no coração. Quando estes se convertem ao Senhor, o véu é tirado. Ou seja, nós que vivemos a fé em Jesus, temos uma vantagem sobre os israelitas. Percebem? Qual vantagem é essa? No nosso coração já não existe véu nenhum. Nós estamos olhando Deus face a face. Ou pelo menos deveríamos olhá-lo face a face. Não é à toa que Jesus nos diz: já não vos chamo mais servos, mas chamo vocês de amigos. Ou seja, não existe mais véu. Não existe nada que nos esconde de Deus e não existe nada que esconde nós de Deus. E aí Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Ótimo, algo maravilhoso, e que a gente ouve isso aonde? Aonde isso está escrito? Nos 10 mandamentos, no número 5 dos mandamentos. Não matarás. Jesus fala: quem matar será condenado pelo tribunal. Então, Jesus apresenta a lei com o véu. Muitos de nós que somos cristãos ainda permanecemos com esse véu no coração. Não foi tirado. Porque para nós matar significa o quê? Tirar a vida do outro. Portanto, muita gente que vem se confessar diz o seguinte: ah, padre, a única coisa que eu não fiz foi roubar e matar, o resto tudo eu fiz. Aí eu já fico pensando mal da pessoa. Porque você imaginou, você só não roubou e não matou, o resto você fez, Jesus Cristo que me vale. É tanto trem que nós temos que ficar o dia inteiro para você me contar. Me conta essa história direito aí. Porque você por acaso roubou sua mãe? Ou você xingou sua mãe? Você traiu sua esposa? Você fez isso? Aí a gente começa a perguntar, a pessoa fica doida. Não, eu não fiz isso. Uai, mas você disse que só não roubou, não matou. Porque a gente acha que matar é apenas tirar a vida da pessoa. Jesus entende isso de um jeito diferente. Ele tira o véu do nosso coração e nos diz o que significa matar também. Ele diz: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Olha, se eu me encolerizo com vocês, uma pessoa que é muito irritada, uma pessoa que é muito colérica, ela está cometendo o pecado contra o 5º mandamento, está matando o outro. Ó, padre, é assim? Pois é, meu filho. Você diz que segue a Jesus Cristo, mas não conhece as palavras que ele diz. Então, se eu me irrito com a pessoa, eu estou cometendo um pecado contra o 5º mandamento e preciso confessar, claro, e é um pecado grave. Um pecado que te impede de comungar. Já que Jesus comparou o não matar com o encolerizar-se com seu irmão. Quantos de nós aqui precisaríamos ir agora no confessionário e confessar: ah, eu me encolerizei,
Por causa de pouca coisa, eu fiz o escarcéu, eu subi nas tamancas, rodei a baiana, a gaúcha, a do Espírito Santo, a piauense, a manauense. Eu rodei todas as baianas possíveis. Isso é uma coisa. Jesus ainda diz mais: quem disser ao seu irmão, patife, ou seja, vai colocar em xeque a moral do seu irmão. Pensa bem, quantas vezes, irmãos e irmãs, nós julgamos os outros? Quantas vezes desconfiamos da moral dos outros? Quantas vezes? Quantas vezes a gente tem palavras que fazem as pessoas se sentirem mal? Então, se você chama, se você diminui o seu irmão, você está matando ele. Se você lança alguma coisa sobre alguém, se você comenta alguma coisa sobre alguém, ainda que seja verdade, você não pode fazer isso, porque senão você está matando a pessoa, a boa fama da pessoa. Olha como é que é grave. E aí a gente começa a olhar, não, Jesus é o Senhor da misericórdia, Jesus é o Senhor Deus que veio trazer salvação, é verdade, mas Jesus veio trazer para nós uma posição diante da vida muito diferente daquilo que a gente imagina. Ele é muito mais. Não vou dizer que Jesus cobra muito mais, não. Ele quer que a gente viva uma vida perfeita. Depois ele continua: se você chamar o seu irmão de tolo, você será condenado ao fogo do inferno. Pensa bem. Fulano de tal é um tolo, um bobo, um sem vergonha. Meu Deus. Eu não sabia disso, padre. Pois é, você está sabendo agora. O não matar de Jesus, ele ganha novos sentidos. Porque Jesus, no início, se você pegar o evangelho de ontem, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas vim para dar-lhes pleno cumprimento. O pleno cumprimento do 5º mandamento, não matar, é não fazer nada com seu irmão que destrua ele. Seja pela palavra, seja pelo fazer, seja pelo agir, seja pelo julgar. Não é muito mais difícil? Quem de nós pode dizer aqui que nunca matou alguém depois de ouvir isso? E eu já matei quantos, ó. E aí Jesus continua, né? Olha para vocês verem. E ele conclui esse não matar com algo interessantíssimo. Ele diz assim: portanto, ou seja, fazendo uma conclusão dessa nova leitura do 5º mandamento, eu digo a vocês: se você estiver levando a sua oferta ao altar, como nós fazemos sempre, com os nossos dízimos, as nossas ofertas, ou pelo menos aquilo que a gente oferece nas listas que passam, ajudando a igreja, qualquer coisa. Se a gente fizer isso, estiver fazendo isso, esperar o caminhão passar, porque às vezes atrapalha. Vocês estão ouvindo bem atrás? Parece que o som está baixo aqui, mas estão ouvindo bem? Ok. Jesus diz o seguinte, olha: se você lembrar, na hora que você levantar do banco para trazer a sua oferta, que alguma pessoa tem alguma coisa contra você, o que você faz? Deixa a sua oferta no banco, vai primeiro na casa da pessoa, reconcilia primeiro com a pessoa e só depois volta para ofertar aquilo que você ia ofertar. Porque senão a sua oferta ela vai ser o quê? Desagradável a Deus.
E preste atenção no que Jesus disse. Se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é o contrário não. Se você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, Jesus está dizendo, nós temos que tomar a iniciativa de quebrar o mal. Dona Maria, ela está chateada comigo, ela está brava comigo. Eu preciso, antes de fazer a minha oferta, sair da igreja e lá na casa da Dona Maria, me perdoe, a senhora tem tudo contra mim, só tem razão, eu não valho nada mesmo não. Sou uma pessoa que fala o que quer e às vezes machuco as pessoas, a senhora me perdoa, a senhora tem tudo para poder não me perdoar, mas pelo amor de Deus me perdoa, porque senão a minha oferta não vai ser digna na igreja. E vim, depois ela te dá o perdão, vim pegar a sua oferta, trazer e colocar no altar. Não parece algo estranhíssimo a nós? Que às vezes a gente lê o Evangelho, mas não consegue entrar na profundidade daquilo que Jesus diz, porque muita gente hoje se preocupa muito com o externo da religião. Mas Jesus está dizendo, olha, não é exterioridade religião, é interioridade. Se lembram da homilia do domingo passado? Alimentar o homem interior e deixar morrer o homem exterior, começar a olhar para as coisas do céu, não para as coisas de baixo. Conseguem perceber como Jesus, ele reorganiza a nossa vida? Por isso que Paulo diz, olha, meus irmãos, os que leem a lei de Moisés sem fé em Cristo, estão lendo com um lençol, um véu no coração. É preciso se converter ao Senhor para tirar esse véu. Quantos de nós ainda somos fariseus? Somos doutores da lei, que lê a lei somente de acordo com o meu direito, nunca com o meu dever. Eu vou lá, cobro o meu direito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eu chupo um picolé e jogo o papel na rua. Coisa simples. Você passa aí, às vezes, as ruas de Dom Silvério, tem aqueles moços que limpam, mas às vezes você passa, está cheio de papel, de chiclete, de tudo enquanto há, você vê na rua. Pensa bem, se eu tivesse no meu coração, se eu tiver meu coração descoberto desse véu, eu vou saber o seguinte, olha, eu não posso jogar esse papel na rua, porque senão eu vou sujar a minha cidade. Uma coisa simples, irmãos. Eu não posso fazer xixi no banheiro e respingar para todo lado. Olha que coisa interessantíssima. Ah, padre, não tem importância. Tem. Seu irmão vai usar depois. Olha como é que Jesus, ele vai lá na centralidade do nosso coração para a gente aprender. Por que eu não vou fazer isso com meu irmão? Ele merece o mal. Ele merece que eu me vingue, mas em nome de Cristo, eu abro mão da minha vingança por amor a Jesus e peço perdão. Qual de nós tem coragem de fazer isso, hein? Fulano de tal falou de você, falou que você é mulher da vida, que você é isso, que você é aquilo, que você faz isso, que você fala aquilo, e você fica mordendo de raiva. Jesus diz, vai na casa da pessoa e você pede perdão para ela. Olha que doideira. Não parece uma loucura? Não parece uma loucura, sim ou não? Sim ou não, gente? Parece, mas Jesus diz, para os judeus, Cristo é loucura. Para os gentios, Cristo é
Jesus utiliza uma palavra, mas eu não estou lembrando a palavra. Eu sei que para os judeus a cruz é loucura. Eu sei, eu não esqueci a palavra, mas você imagina, se para vocês é loucura, então vocês todos são judeus. Estão prestando atenção? Quando a gente escuta essa palavra e pensa, isso é loucura, eu não sou cristão de verdade. É duro escutar isso, né, irmãos? Principalmente no início da festa do coração de Jesus. A gente que sempre diz, Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração igual ao vosso. Será que nós estamos permitindo que Jesus faça mesmo do nosso coração igual a Ele? Que Ele esmague o nosso coração, que Ele esmague o nosso orgulho, a nossa falta de humildade? Será que a gente entra na moenda de Jesus para Ele extrair de nós o que de melhor nós somos? Olha que interessante. Isso é ser cristão. Isso é viver o cristianismo. O verdadeiro cristianismo. Não um cristianismo que se importa com coisa mínima, mas o cristianismo que se importa com o interior, com o que é mais sagrado, que é o nosso coração, de onde nasce todas as nossas intenções. Jesus mesmo disse, olha, o que torna o homem impuro não é aquilo que entra pela boca, não. O que entra pela boca vai para a fossa, mas o que torna o homem impuro é aquilo que sai da boca dele. Teria muitas coisas para falar, mas nosso tempo, dá para ficar aqui a noite inteira falando sobre esse evangelho, sobre essa leitura, porque é algo libertador. Chegue em casa, medite Mateus, o capítulo 5 inteiro, os 6 e o 7, é o Sermão da Montanha, é maravilhoso a gente tomar essa palavra e dizer, gente, como eu estou distante. Como eu preciso estar, eu também, irmãos, quando eu falo isso para vocês, eu nunca sou exemplo de nada, muito pelo contrário, eu tenho que me converter todos os dias, que eu sou pecador demais, eu peço a Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu preciso aprender tanto. Na hora que eu escuto essa palavra, eu penso, meu Deus, hoje eu já pequei tantas vezes por ter julgado, por ter condenado as pessoas, por ter chamado meu irmão de tolo, por ter chamado meu irmão de patife, por eu querer me vingar das pessoas. Meu Deus, como é que essa palavra para mim hoje ela é viva? É engraçado, né? Como a palavra de Deus dá rasteira, dá vontade da gente rasgar isso aqui e falar assim, eu não quero nem saber de você mais evangelho, mas não tem jeito. Quando os discípulos estavam abandonando Jesus, porque Jesus disse, não é? Vocês vão comer da minha carne, vocês vão beber do meu sangue. Um monte de gente foi abandonando Jesus porque dizia, essa palavra é muito pesada. Mas não era só a palavra do comer a carne dele e beber o sangue, mas é cumprir a palavra dele, né? Muitos foram embora, abandonaram Jesus, foram embora. Jesus olhou para os discípulos e perguntou para eles assim, e vocês? Vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro responde uma palavra linda, que ele diz o seguinte, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós podemos desconsiderar isso aqui? Podemos. Mas se a gente desconsidera a palavra de Deus, é a única que tem poder de nos dar vida eterna. Ou seja, nós seremos condenados ao fogo do inferno. Seremos jogados na prisão, aonde a gente não sairá enquanto não pagar o último centavo. Gente, eu tenho uma experiência que é muito interessante. Posso partilhar com vocês, não tem importância. Eu tinha uma raiva do meu pai, que era uma coisa... Meu pai se separou da minha mãe e eu fiquei sozinho com ela, com minha mãe. Eu tinha uma raiva do meu pai, que era uma coisa horrorosa.
E quanto mais raiva eu tinha dele, mais mal eu sentia. Até o dia que eu aprendi a amá-lo, do jeito certo, né? Não ficar rolando com os outros, abraçando e beijando toda hora. Mas aprendi a amá-lo do jeito certo. Não é que meu coração se libertou? Não é que a verdade liberta a gente? Quantas pessoas estão presas em prisões, pagando até o último centavo, porque não se reconciliou consigo mesmo? Pessoas depressivas, muitas vezes as depressões que nós temos são pessoas que a gente não conseguiu perdoar, a gente se acha a pessoa mais sofrida do mundo. A gente até compete, né? Alguém chega perto de você, diz assim, eu tomo 3 tipos de remédio, você para competir, e eu tomo 10. Acha isso engraçado. Eu faço exame todo mês para saber se meu câncer está aumentando. Eu faço de 7 em 7 dias. Agora, se você pergunta assim, eu me confesso de 15 em 15 dias. Aí o outro, eu não faço isso nunca, eu vou contar para o padre os meus pecados. A gente devia começar a querer ganhar do outro no bem. Igual São Paulo fala, né? Nós temos que correr para fazer o bem. Tem alguém precisando de ajuda, eu tenho que correr na frente para me fazer o bem para aquela pessoa, para que eu não deixe ninguém fazer o bem. Para isso a gente não compete. Mas aquilo que não presta, a gente compete todo dia. Ai, eu tenho que parar de falar, porque é coisas muito maravilhosas e a gente fica imensamente apaixonado por Jesus. Claro, evidente, o coração dele é excepcional e a gente precisa aprender tanto com ele. E a gente precisa pedir, Senhor, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Não tem jeito de ser diferente. Ai, quem sabe um dia a gente vai poder dizer, não é? Como é bom, Senhor, viver da Tua palavra e realizar tudo o que é Tua vontade. Ai, eu sonho um dia que eu possa dizer isso, antes de eu morrer, né? Eu sonho. E um dia eu vou conseguir, se Deus quiser e Nossa Senhora interceder, eu vou conseguir. E se vocês quiserem também se associar ao grupo dos cristãos verdadeiros, não os cristãos que exigem dos outros, santidade dos outros, mas santidade pessoal. Tem gente que adora ser santo para os outros, cobra dos outros, mas na hora que você vai ver a vida dela é um puleiro de galinha, com todo respeito às galinhas.